Agora o Gabriel Coimbra para trocarmos também aqui algumas opiniões relativamente ao e-commerce. Boa tarde, Gabriel. Viva, boa tarde. Olá. Tudo bem? Em primeiro lugar, desculpe por este avançado hora, vamos tentar correr aqui um pouco contra o tempo, também sei que tem uma videocall um pouco mais tarde, mas em primeiro lugar, e como já disse, muito obrigado pela sua participação e a primeira questão que eu queria colocar, ou quero colocar, é a seguinte. Senso comum diz-se que estes 3 a 4 meses que nós tivemos a viver com a pandemia da Covid-19 e a digitalização que aconteceu durante este período equivale mais ou menos a termos avançado uma década se nada tivesse acontecido. É esta a sua percepção ou não? Bem, antes de mais, olha, muito obrigado pelo convite, Vítor, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. E sim, eu diria, e disse isso há umas semanas atrás, acho que demos um salto tecnológico de 10 anos em poucas semanas, mas eu diria que o salto tecnológico não foi tanto em relação à nova tecnologia que eventualmente tivéssemos adquirido nessas últimas semanas, mas foi sobretudo um salto tecnológico de mindset, ou seja, foi de fato uma mudança de mindset, ou seja, nós vimos gerações, assim, os nossos avós a começarem a comprar online, vimos os nossos avós a falarem com os nossos filhos através do WhatsApp e de outras tecnologias, e portanto eu acho que houve mesmo, em alguns casos, até mesmo um salto geracional. E de facto isso não tem propriamente a ver com a tecnologia, tem muito mais a ver com o nosso mindset, que de um momento para o outro fez com que grande parte da população, ou todas aquelas franjas que de facto não utilizavam o digital, começassem a utilizar o digital de uma forma massiva, e vimos aqui, a GfK mostrou números muito claros daquilo que foi o crescimento, esse salto brutal. Portanto eu diria que sim, que demos. Mas o Gabriel falou no mindset, não é? O mindset foi provocado pelo confinamento, quer dizer, as pessoas não podiam sair de casa, tinham que estar em casa, os filhos tinham que estar em casa, as compras tinham que ser feitas a partir de casa, mas a minha questão agora é a seguinte, uma vez desconfinados, não é? Esse mindset volta ao que era ou continuamos com este mindset focado no digital? Eu acho que, enfim, há várias perspectivas e eu acho que há duas que nós podemos olhar para elas porque são bastante distintas, não é? Uma, que eu acho que foi muito clara, aquilo que foi o trabalho remoto, não é? Aquilo que nós fizemos nas últimas semanas não é aquilo que eu acredito que seja o futuro do trabalho e nem o trabalho remoto, mas a verdade é que nós passamos de uma situação em que tínhamos, se calhar, 5% das empresas, normalmente as tecnológicas e algumas ligadas à área de serviços, que já tinham o trabalho remoto como uma prática normal e de um momento para o outro, eu diria que 100% das empresas, organizações que continuaram a operar tiveram que trabalhar de uma forma remota. Portanto, isso que aconteceu em poucas semanas foi de fato um salto se calhar muito superior a 10 anos, porque o trabalho remoto, onde vamos ter 100% das pessoas em mobilidade total, se calhar não vai acontecer daqui a 5 ou 10, se calhar daqui a 15 anos. Não sei, mas o trabalho remoto é claro, uma situação que foi uma alteração do 8 para o 80 e que nós já estamos a ver, não é? Um regresso àquilo que era, se calhar vamos voltar ao 40 ou ao 30 ou ao 20, não sei. Portanto, claramente demos um salto e agora vamos ver uma quebra e depois vamos voltar a ver uma nova realidade onde vamos começar, de fato, eu acredito, e aí na IDC nós acreditamos que vamos então ir em direção a um trabalho onde a mobilidade será praticamente total. Mas certamente vamos dar aqui alguns, ou seja, demos se calhar 10 passos ou 15 passos à frente, estamos a dar agora se calhar 10 atrás e depois voltaremos. Mas mais uns para a frente. Exatamente, portanto vai haver aqui um regresso, mas isso não acontece em outras situações, por exemplo, o caso do e-commerce, não é? E aqui os números acho que foram claros, nós vimos um pico enorme, um crescimento enorme naquilo que foi o crescimento das compras online,
Certamente vamos voltar, enfim, vamos ter aqui algum regresso, mas em termos daquilo que nós, IDC, acreditamos que seja o peso do e-commerce em 2020, acreditamos que esse peso vai continuar a aumentar nos próximos anos, ou seja, o que nós por falar em peso, e eu lembro-me, por exemplo, da conferência de imprensa que a ACEP deu no final de 2019, e o Alexandre Nils Fonseca vai estar mais tarde na segunda mesa redonda e poderá explicar um bocadinho melhor e mais, mas eu lembro-me que esses dados da ACEP, e vou utilizar aqui a minha cábula, no final de 2019 a ACEP dizia que, relativamente a 2018, o comércio online em Portugal tinha totalizado vendas de 87,5 mil milhões de euros. Mas desse valor total, 82 mil milhões de euros correspondiam a B2B e com muita força, aliás, o business to government, que são as compras efetuadas pelo Estado, que a partir de certa e determinada altura o Estado foi obrigado a fazer via online. E que os restantes 5,5 mil milhões provinham de facto só do B2C, portanto só 5,5 milhões de euros destes 87,5 é que eram feitos por shoppers, por consumidores particulares. E a ACEP admitia no final de 2019 que em 2025 as vendas online poderiam corresponder a 150 mil milhões de euros. A pergunta que eu lhe faço é, com este impulso, o impulso que foi dado agora no e-commerce, nestes 3, 4 meses e que vai perdurar agora, eventualmente, no futuro, acha que este valor é possível ser atingido mais cedo do que o ano de 2025? Ok, não, eu não tenho dúvidas que o valor vai ser atingido antes de 2025. Agora, eu acho que era importante nós olharmos para esse número enorme em dois grandes segmentos. Um é o B2B, não é? O B2B que inclui compras públicas, compras de empresas e, portanto, esse é a grande fatia e, de fato, nós vamos ver um acelerar nesse comércio eletrónico, o comércio eletrónico B2B. Nós ainda não temos uma análise detalhada daquilo que é evolução ou aquilo que é o acelerar da evolução do e-commerce B2B em Portugal, mas já temos uma visão mais clara daquilo que pode ser a evolução do e-commerce B2C, que é a menor fatia, mas mostra bem aquilo que é a tendência. Nós, nesse estudo que fazemos para a ACEP, todos os anos, e vamos publicar novamente também no início do segundo semestre e também um update, uma nova versão, como fazemos todos os anos, e vamos ver claramente aqui um aumento daquilo que eram as previsões. Dois ou três números. Nós prevíamos um crescimento, ou seja, nós até estimamos um crescimento em 2019 de cerca de 8% do comércio eletrónico B2C. Isso 2019 face a 2018. Enfim, nós temos falado com várias entidades, já fizemos vários inquéritos também ao consumidor e nós acreditamos que em 2020 o e-commerce B2C haverá de crescer acima dos 30%. Portanto, isso mostra que, de facto, estamos aqui a dar um salto enorme e eu diria até mesmo que, ao nível do B2C, é muito provável que aquilo que nós prevíamos para 2020, 2021 e 2022, aliás, o que nós prevíamos para 2022, se calhar aconteça já em 2020. Porque, de fato, houve aqui um crescimento bastante significativo, como vimos aqui alguns números, e nós acreditamos que, de fato, vai haver aqui algum regresso àquilo que era os hábitos tradicionais de compra, mas uma coisa não há dúvidas, não é? Nós vimos segmentos da população que não utilizavam o digital, segmentos mais séniores e até mesmo outros segmentos mais novos que não utilizavam o e-commerce, que começaram a utilizar e, portanto, viram todos os benefícios associados ao e-commerce e, portanto, vão continuar não só a comprar por uma questão de necessidade, porque vamos ver uma série de restrições nos próximos meses, se calhar nos próximos anos, mas também vimos também o outro lado, ou seja, não só a procura aumentou e abrimos uma nova
caixa, né? uma nova realidade, assim, abrimos novas portas a novos segmentos a utilizarem o e-commerce, mas também vimos também muitas, do lado da oferta, muitas empresas a começarem a desenvolver essa é, aliás, uma das questões também fundamentais, que é não só haver um shift mental no comprador, mas também haver uma preocupação e uma aposta clara de quem está a vender que, se não estiver no digital, não tem hipótese. Exatamente, o que nós víamos era claramente, e isso era claro, se calhar era mais claro no setor do retalho, e se calhar no setor da eletrónica já havia uma tendência maior nesse sentido, mas o que nós víamos era um esperar para ver, não é? Dos grandes retalhistas no fundo a manterem no fundo a sua estratégia, tendo alguma coisa no digital, mas não um investimento muito significativo, porque de fato o consumidor português também não era um consumidor que estava muito virado, apesar que vimos um crescimento muito grande nos últimos anos, e houveram várias iniciativas, várias delas também pela ACEP, que no fundo tem vindo a dinamizar o e-commerce, e o e-commerce de fato ganhou uma dinâmica enorme nos últimos anos, mas continua bastante abaixo daquilo que é a média europeia, quer em termos de oferta, quer em termos de procura. E de fato o que nós vimos agora foi no fundo um empurrão nas várias frentes, ou seja, por um lado os retalhistas nacionais tiveram que investir no online, não só os retalhistas, mas também as marcas, não é? Nós vemos as marcas também a irem diretamente para o e-commerce, isso a nível nacional, e a nível internacional também vimos, ou seja, a nível internacional também o reforço dos retalhistas internacionais, e não só dos retalhistas, mas também das marcas, não é? Era exatamente isso onde eu queria chegar, que nós estávamos aqui habituados a ter dois business, não é? Que era o B2B e o B2C, B2B e B2C. Agora, de repente, começámos a ter também o D2C, que é o Direct to Consumer, que são os próprios fabricantes a vender diretamente ao consumidor. Que impacto é que isso poderá ter nas operações dos retalhistas, uma vez que a marca vai estar em comunicação direta com o seu consumidor e com o seu comprador, deixando de haver aqui o intermediário. O intermediário vai passar a existir, é basicamente aquele que vai fazer a entrega do produto, do artigo, não é? Como é que este fenómeno poderá alterar também aqui um pouco o paradigma da relação entre consumidor, shopper e retalho marca? Não, vai mudar certamente, mas vai acelerar uma tendência que já vinha de trás, né? Nós já vínhamos assistindo uma preocupação das marcas e dos fabricantes a quererem ter algum controle sobre o consumidor final, não é? E vimos isso de várias formas, algumas mais indiretas, mais em termos de brand, outras mais diretas. E portanto, nós acreditamos que vamos ver aqui um acelerar dessa tendência, e claramente os retalhistas de média e pequena dimensão vão ter que repensar um pouco o seu negócio, como também vimos muito naquilo que é o próprio mercado de eletrónica, onde existem mercados em que o digital é super relevante, né? E vamos começar a ver isso em outras marcas, em outras categorias como o alimentar, enfim, moda, entre outros tantos. Vamos ver cada vez mais os fabricantes preocupados em ter uma relação direta com o consumidor. Ter uma relação direta e muitas vezes vendendo diretamente. Mas enfim, vamos ver aqui vários modelos híbridos, certamente. Depois, uma outra tendência que nós vemos é aquelas marcas que já dispunham, no fundo, que controlavam as lojas físicas, como a Zara, por exemplo, né? Eles há poucas semanas disseram que iam investir 1.000 milhões de euros em criar novos modelos, novos canais digitais de relacionamento e venda com os clientes finais. Portanto, estamos a ver a própria indústria a criar esse canal direto, estamos a ver as marcas a criarem esses canais diretos, os grandes retalhistas que já estão no online também vão reforçar ainda mais, e portanto vamos ver aqui enfim, vai ser um desafio para os retalhistas regionais e locais conseguirem se reinventar e participarem nessa economia cada vez mais digital. Gabriel, duas questões finais. A primeira é comércio digital, comércio online, e-commerce, chamemos-lhe o que queiramos chamar, mas há uma coisa
há um fator que é fundamental para quem desenvolve a sua atividade e tem atividade no digital, que é recolher dados do shopper para depois fazer alguma coisa com esses dados. Não é? A minha questão é, quem está neste momento no online, quem está neste momento no comércio digital, está ou vai começar a conseguir tirar proveito de toda a recolha desses dados para estar mais próximo do consumidor, para oferecer uma experiência de compra diferente, porque a experiência de compra no online e no offline são duas questões completamente diferentes, não é? E, portanto, muitas vezes o que se diz é que no online é muito difícil transmitir uma experiência de compra que cause fulfillment, digamos, no consumidor. Como é que o Gabriel olha para esta questão, de facto, do Big Data? Eu acho que o Big Data, e o Analytics e o AI, enfim, digamos assim, a chave para o sucesso das empresas nessa economia mais digital, não é? Os exemplos mais tradicionais, como uma Amazon e outros grandes players globais, no fundo, conseguem criar uma experiência diferenciadora para todos nós como consumidores, porque têm mais informação sobre os nossos hábitos de consumo. E com base nisso conseguem, de fato, nos oferecer aquilo que queremos com níveis de serviços bastante superiores ao comércio tradicional. E, portanto, até porque se diz que a Amazon não é um retalhista, é uma empresa de tecnologia que, por acaso, tem uma operação de retalho para recolher os dados para depois utilizar para todo o seu universo de negócio, não é? Sim, vamos ver claramente temos visto essa tendência de com o Big Data, o AI e Advanced Analytics, empresas na área financeira que têm informação sobre os seus clientes vão passar a vender produtos e serviços. Vamos ver retalhistas que têm informação com base com base nos hábitos de consumo dos seus clientes, que vão começar a vender serviços financeiros, vão começar a produtos seguros, vão começar a vender serviços, vão começar a vender serviços de pagamento, como já vemos. Portanto, vamos ver cada vez menos diferenças claras entre os vários setores e vamos ver muito mais aquilo que chamamos, enfim, esses ecossistemas digitais. Tem um pouco a ver com a economia da mobilidade, né? Quem é que controla a mobilidade, quem é que controla a casa do cliente, quem é que controla a energia do cliente. Portanto, vamos começar a ver aqui uma série de novas economias com novos modelos de negócios, onde players digitais vão ter uma relevância não só no retalho, não só nos serviços financeiros, mas vão, no fundo, controlar todos os serviços e toda a oferta que é disponibilizada ao consumidor final. Gabriel, eu sei que tem um appointment agora dentro de alguns minutos. Queria-lhe agradecer a sua participação em nome da distribuição hoje em relação a estes inputs de facto relevantes que colocou aqui em cima da mesa e estas visões em relação ao comércio digital. Mais uma vez, muito obrigado, boa tarde e passávamos diretamente para a conversa.